Vamos avançar um pouco mais lá em 19. Na parte B do verso 11, diz assim: o seu cavaleiro. Então, nosso Senhor, e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco e seu cavaleiro. Essa figura de um cavalo branco e o seu cavaleiro fala do seu comando, né? Naquelas grandes batalhas medievais, quando a gente assiste pela televisão, o comandante do exército ia à frente do exército montado no cavalo, né? E o exército vinha marchando atrás dele. Então, essa figura do comando do Senhor, porque Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E essa figura do cavaleiro montado num cavalo branco fala também do conquistador. Não sei se os irmãos já viram por exemplo, os quadros são pintados sobre Napoleão Bonaparte. Geralmente ele está onde? Montado num cavalo branco, e branco ainda, né? Montado num cavalo branco. Então, a figura de conquistador. Então, nosso Senhor vem nesse cavalo branco, esse cavaleiro. Por quê? Porque Ele é o comandante dos exércitos do céu. Ele é o Rei dos Reis. E Ele é o conquistador, né? Eu acho que, falando isso, a gente pode voltar rapidamente em Salmo 2 para continuar uma leitura interessante lá. Salmo 2. Irmãos, é para isso que nós estamos sendo preparados. Para isso que o Senhor tem formado o seu caráter em nós. Para que almejemos esse dia. Então, nós vimos os versos 2 e 3. Que as nações da terra, os príncipes, os reis da terra vão querer se voltar contra o Senhor, né? Veja aí o verso 6. Do verso 6 até o verso 9. Não leio para nós. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Pode-me, e eu te darei as nações por herança. Pede-me, e eu te darei as nações por herança. E as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerei, e as despedaçarás como um vaso de ouro. Então, vejam aí. Eu constituí, verso 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então, Deus está dizendo o quê? Existe o anticristo que reina sobre a terra, existem os reis da terra, mas eu constituí o meu rei. Ele é que governará do monte Sião, né? O monte de Deus. E aí, pede-me, ó o Senhor Deus falando do seu filho aqui, seu filhinho, Jesus, né? Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão, e você as regerá. Aqui fala vara de ferro. Alguns outros, acho que em Apocalipse vai falar cetro de ferro, mas a ideia mesmo é vara, de reger como um pastor, que guiará as nações com justiça. Não essa justiça negociável segundo como é que eu vou dizer, os interesses desse ou aquele. Uma justiça reta, justa e firme, por isso que fala de ferro. Então o Senhor guiará as nações, como um pastor guia um rebanho, com cetro de ferro. Ele as governará. Escrito que ninguém conhece senão Ele mesmo. Aos vencedores, lá quando a gente estudou as igrejas do Apocalipse, o Senhor diz assim: ao vencedor darei a ele uma pedrinha branca, na qual está escrito um nome, e esse nome somente Ele conhecerá, né? O irmão que não estuda a palavra, chegar naquele dia, o Senhor vai dar uma pedrinha branca para ele não vai saber para que é, né? Ali estará escrito um nome, que será o novo nome desse vencedor. Novos céus, nova terra, novos corpos celestiais e novos nomes também. Já não será mais Moisés, já não será mais Jamerson, já não será mais Paulo, um outro nome. E aqui a mesma coisa se cumpre com o Senhor. Ele tem um nome que nenhum homem conhece. Que nome é esse, né? É um nome entre Ele, o Pai e o Espírito.
está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, o Palavra de Deus. Lá João fala no seu evangelho, né? O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Essa expressão do Senhor Jesus de o Palavra de Deus, o Verbo de Deus, irmãos, é porque ele é a expressão exata do ser de Deus, né? Hebreus vai falar sobre isso. Cristo, como sendo a Palavra de Deus, é Deus se dando a conhecer aos homens, se revelando aos homens através do seu Filho. Então tudo que nós vemos em Cristo, nós vemos em Deus. Ele é Deus, o Deus encarnado. Por isso que o Senhor, um dos discípulos, pediu para que Jesus mostrasse o Pai. Ele diz assim: há tanto tempo vocês estão comigo, vocês me pedem isso? Mostra meu Pai. Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Ele é a expressão exata. Por isso essa nomenclatura usada pelo Espírito. O Logos, o Verbo, a manifestação de Deus para os homens em Cristo Jesus. Tudo que nós precisamos conhecer sobre Deus, nós conhecemos no Filho, a quem Ele enviou. E seguindo os exércitos que há no céu, montados cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Essa é a imagem resplandecente. Por que um linho finíssimo? Nós já estudamos isso no domingo, né? São os atos de justiça dos santos. Em outras palavras, esses exércitos do céu são os filhos de Deus, a igreja do Senhor, formada inicialmente pelos seus vencedores. Alguns irmãos entendem que também estão incluídos nesse contexto de exército dos céus os anjos de Deus, né? E eles o fazem com base no texto de Judas. Vamos ler lá? Judas, verso 14. Só tem verso, tá? Porque Judas só tem um capítulo, tá, irmão? Judas é depois de 3 João. Destes profetizou também Enoque, sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. A nossa tradução fala o quê? Das suas miríades, né? Então, alguns irmãos, com base nesse texto aqui, fazem alusão a anjos, as miríades do Senhor, os seus exércitos. Mas, talvez mais adequado seja para nós entendermos que, principalmente, e sem nenhum erro, sem nenhuma sombra de erro, esse exército será composto, sim, da igreja do Senhor, dos vencedores, né? Aqueles que reinarão com Cristo no seu reino milenar.